A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui de novo com o nosso discipulado. Você está passando por um discipulado. O irmão Leandro aqui está compartilhando com você alguns conhecimentos das doutrinas das Sagradas Escrituras. Hoje, na lição 12, nós vamos conhecer a excelência do conhecimento de Cristo. E como nós temos o costume de orar, vamos fazer isso agora, uma simples oração pedindo a direção de Deus para a nossa vida, para nosso estudo deste vídeo. Senhor Deus e Pai de Jesus Cristo, eis-nos aqui outra vez, pedindo a direção do Senhor para que possamos conhecer um pouco mais da Tua Palavra, as doutrinas das Sagradas Escrituras. Revela-nos, Senhor, a Tua Palavra, porque só o Senhor é quem pode revelar ao homem a Tua bendita e santa e pura Palavra. Amém. Queridos irmãos, a excelência do conhecimento de Cristo, nós temos o texto áureo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O apóstolo Paulo falando aos irmãos da cidade de Corinto, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia. A verdade doutrinária: cremos, como dizem as Escrituras, na concepção virginal de Jesus, como obra exclusiva do Espírito Santo. Isso é uma doutrina, queridos, que Jesus nasceu da Virgem, a Virgem que concebeu através do Espírito Santo. Isso é uma doutrina de Jesus Cristo, da Palavra de Deus, doutrina do bom mestre. 2 Coríntios capítulo 5, versos 16 e 17, a palavra também vai nos dizer agora um outro fundamento. Nós vemos o texto áureo, agora nós vamos ver o texto base. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também conhecemos a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quero dar uma ênfase aqui nessa palavra, conhecer a Cristo segundo a carne. Isso aqui, irmãos, não pode acontecer na vida do cristão. Conhecer a Jesus segundo a carne. Muitas pessoas passam por isso, conhecer a Jesus segundo a carne, mas você não pode fazer isso. Vamos continuar o nosso estudo, que eu vou passar para você o porquê. Nossa devoção diária, no domingo, você leia Atos capítulo 3, verso 18 ao 20. Atos capítulo 10, verso 43. Segunda-feira, Atos capítulo 5, verso 41 e 42. Terça, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 19 ao 22. Quarta, Atos 17, verso 1 ao 3. Quinta, Atos capítulo 8, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Na sexta-feira, você leia Marcos, capítulo 16, verso 15. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Sábado, Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao 9. O objetivo desse estudo, irmãos, eu quero que você conheça a Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus. Segundo objetivo, fazer conhecidas as circunstâncias sobrenaturais do seu nascimento. E terceiro, defender o poder transformador do conhecimento de Cristo. Aquele que conhece a Cristo, ele precisa ser transformado. É necessário, é obrigatório de ser transformado. Na introdução, eu quero trazer que Jesus Cristo é a figura central das Sagradas Escrituras e da história do mundo. Jesus. A Bíblia Sagrada, na história da Bíblia, que é a história humana, a história do homem,
desde o começo, desde a criação do homem, toda a história humana que está na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vê o centro de tudo isso é Jesus Cristo. A Bíblia, ela aponta para Jesus Cristo, centro. Nesse mundo o mundo não pode esquecer-se dele enquanto lembrar da história, porque falou de história do homem, é necessário falar de Jesus Cristo, porque ele está fundamentado em tudo. Jesus, como o apóstolo João escreveu, sem ele nada do que foi feito se fez. A história do mundo é a história de Cristo, irmãos. Querer tirar Jesus da história da humanidade é a mesma coisa que querer convencer um químico que a fórmula da água não é H2O. A história da humanidade precisa de uma pessoa, um legislador, um salvador, e este é Jesus Cristo. É necessário Jesus Cristo, precisa do Messias. A história do homem, ela depende do Messias. Bushnell, esse nome aqui, irmão, vocês estão vendo? Eu acho que estou traduzindo ele certo. Esse homem declarou que seria mais fácil separar todos os raios de luz que atravessam o espaço e deles remover uma das cores primárias do que retirar do mundo o caráter de Cristo. Olha só, lá no livro Seitas e Heresias, de Raimundo de Oliveira. O Antigo Testamento prediz a sua vinda através de tipos. O Antigo Testamento começa a mostrar Jesus Cristo através de tipos. Tipos, através de símbolos, através de profecias diretas. A pessoa de Cristo não somente está firmemente engastada na história humana e gravada nas páginas páginas abertas das Escrituras, mas também é experimentalmente materializada na vida de milhares de crentes e entrelaçadas no tecido de toda civilização digna desse nome. A grandeza do conhecimento de Cristo. Duas maneiras de se conhecer a Cristo. O que nós estávamos falando daqueles versículos lá no começo. O versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 5 fala sobre transformação, irmãos, que é a excelência do Evangelho. A excelência do Evangelho, ela traz transformação, queridos. Transformação para a vida do homem. Mas não aparece na Bíblia como um texto isolado. Ele está diretamente ligado ao versículo 16, que fala sobre conhecer a Cristo. Ou seja, para ser transformado, precisa conhecer a Cristo. É necessário, é obrigatório conhecer a Cristo para ter uma transformação poderosa. Aqui, meus queridos irmãos, no versículo 16, o conhecimento segundo a carne é o que Paulo vai nos trazer. Que existem pessoas que conhecem a Jesus, andam com Jesus, mas eles só conhecem segundo a carne. É carnal, a pessoa que não está profundamente ligada a Jesus Cristo. Esse é um problema na vida de um cristão. Se ele andar com Cristo de forma carnal, ele está perdendo tempo. Agora, tem o outro lado, do outro modo, aqueles que conhecem a Jesus Cristo, aqui, denominados pelos conhecimento espiritual, ou ainda pela revelação. Existem esses dois modos, viu? Queridos, agora vocês vão ver e eu vou trazer provas para vocês a respeito desse assunto. Paulo declara que a forma correta de conhecer a Cristo é a segunda, essa que eu acabei de falar, através do conhecimento espiritual ou através da revelação. Essa é a forma mais sadia, mais correta. Depois de ter feito essa afirmação, fala sobre o ser nova criatura, porque isso é uma consequência de se conhecer a Cristo de modo espiritual. Conhecimento de Cristo sem transformação. Existem pessoas que conheceram a Jesus de perto
até mesmo de forma íntima, só que nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Isso que eu quero explicar para você, irmão. Um exemplo claro que nós temos de Judas Iscariotes, que depois de passar anos andando com Cristo, ainda assim o traiu. Viu isso aí, irmão? Essa condição, essa pessoa, conhecendo Jesus, andando com o Mestre, mas não foi transformado. Seu pecado não ocorreu apenas no momento da traição, senão poderíamos concluir que ele falhou somente naquela hora. Mas só que o apóstolo João declarou em seu evangelho que Judas era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa. João capítulo 12, verso 6. Essa informação demonstra que Judas Iscariotes nunca foi transformado de fato. Alguém pode chegar a conhecer muitas coisas sobre a história de Cristo sem nunca ter conhecido a Cristo, irmãos. As igrejas evangélicas estão cheias de gente religiosa. A religiosidade está entranhada dentro das igrejas evangélicas nesse país. Pessoas que foram bem ensinadas sobre como ser bom cristão. As pessoas são discipuladas, é ensinada. A pessoa adquire conhecimento, mas nunca vivenciou a verdadeira transformação, aquela que nasce espiritualmente, aquela que vem por revelação. Essas pessoas são sempre as mesmas pessoas, ou seja, sempre a mesma natureza, sempre o mesmo caráter, nunca foram mudado o seu comportamento. Do mesmo jeito que elas entrou na igreja, assim elas permanecem o resto da vida. Misericórdia. Existe essa forma de conhecer a Jesus. Isso aí é uma forma carnal. Se você está conhecendo Jesus e caminhando com Jesus de forma carnal, você está correndo um sério risco e também está perdendo tempo, porque o evangelho, como nós acabamos de ver, o evangelho de Jesus Cristo tem uma essência que é a transformação da pessoa. Outra condição, os irmãos de Jesus, conhecendo Jesus sem ser transformado. Os irmãos de Jesus, outro exemplo de conhecimento sem transformação, segundo a carne, é o segundo a carne. Conhece a Jesus segundo a carne. Esse pode ser visto nos irmãos de Jesus. Muitos de nós temos dificuldade de enxergar isso por causa da herança católica, que os católicos ensinam que Maria ficou virgem depois de ter concebido Jesus Cristo, e aí ela deu à luz a Cristo, ela continuou virgem. Os católicos têm essa doutrina, só que a Bíblia não nos mostra dessa forma. A Bíblia nos mostra, não é esse ensino. A palavra de Deus declara que José e Maria não se envolveram fisicamente, não tiveram relação fisicamente enquanto Jesus não nasceu. Mateus capítulo 1, verso 24 e 25. No entanto, após o nascimento de Jesus, após o nascimento do Messias, aí sim eles tiveram filhos e filhas. Está lá em Marcos capítulo 6, verso 3, João capítulo 7, versículo 3 ao 5. Vamos falar aqui dos irmãos de Jesus. O texto bíblico diz que houve uma ocasião em que os irmãos de Jesus quiseram até prendê-lo, porque achavam que ele estava louco. Os irmãos de Jesus, os próprios irmãos, conhecendo a Jesus, estavam conhecendo de forma carnal. Imagino que houvesse pessoas que pudessem conhecer bem a Cristo segundo a carne. Foram juntamente seus irmãos. Foram justamente seus irmãos. Mas só o conhecimento natural não foi suficiente para transformá-los. Lá em Nazaré, muitos também conheceram sem provar a transformação. Mateus capítulo 13, verso 58. Os irmãos de Jesus, você vai ver daqui a pouco, que eles são transformados após a ressurreição. O verdadeiro conhecimento de Jesus, a revelação do conhecimento de Cristo. O verdadeiro conhecimento de Jesus só se alcança por revelação da graça, irmãos. É por revelação da graça que você conhece a Jesus Cristo. Não é transmitido segundo a carne.
O próprio Jesus afirmou que o apóstolo Pedro só chegou a conhecê-lo devido a uma revelação, lá em Mateus capítulo 16, verso 13 ao 17. E essa operação ocorre pelo próprio Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode apresentar Jesus para nós. Só o Espírito Santo é quem pode levar o homem a ter um relacionamento, a uma condição transformadora com Deus. Só o Espírito Santo, irmãos. Paulo. O que Paulo não conseguiu entender com a sua mente, por meio do seu profundo conhecimento intelectual ou carnal, isso foi mudado quando Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco. Existem muitos exemplos bíblicos e também à nossa volta, confirmando que, sem uma revelação acerca de Jesus, alguém pode crescer dentro da igreja, receber a formação religiosa, até vir saber muitas coisas acerca de Jesus e com tudo isso nunca ser transformado. A pessoa pode crescer na igreja, caminhar, servindo a Deus, mas ela pode passar a vida toda sem ser transformada. Nós estamos aí à prova disso. Acabei de citar versículos bíblicos. Tiago, irmão do Senhor, Gálatas capítulo 1, verso 19, é outro exemplo. Tanto ele como seus irmãos não criam em Jesus. Os irmãos de Jesus duvidavam dele. Até o momento da morte de Jesus, eles sustentaram sua posição, pois não os vemos mencionados no Evangelho como estando por perto. Reforça a ideia e o fato de que Maria estar sozinha. A razão pela qual Jesus confiou o cuidado dela a João. Os irmãos de Jesus abandonavam ele, a própria família os abandonava, e então Jesus coloca a sua mãe aos cuidados do apóstolo de João. João capítulo 19, verso 26. Os irmãos não criam nele, os irmãos duvidavam dele. Falavam que o que ele estava fazendo, o que ele estava falando era loucura, então ficava longe. Então Jesus Cristo se sentia ignorado pelos próprios irmãos. Mas algo aconteceu depois da morte e a ressurreição de Jesus, irmãos. Não temos um relato detalhado, só a menção do que houve. Sabemos que algo aconteceu e que isso mudou para sempre a vida de Tiago. E aí Tiago vai escrever, ele vai virar um teólogo, ele escreveu uma carta. Este foi um dos irmãos de Jesus que se converteu depois da ressurreição, ou seja, ele teve uma transformação, a revelação de Deus veio até Tiago. Aquele Tiago cínico que provocava Jesus, que quis prendê-lo, que não cria nele, esse Tiago mudou completamente. Não mudou pelo conhecimento segundo a carne, de toda uma vida fisicamente próxima de Jesus, mas mudou quando provou a revelação do Cristo ressurreto, quando ele viu o seu irmão Jesus ressuscitado. Aí ele caiu em si e foi transformado. Então você percebe, irmãos, que para ser transformado precisa dar lugar. Deus não invade a vida da pessoa, não. Se eu não quiser ser transformado por Deus, se eu quiser resistir, com certeza eu posso fazer isso, porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer da minha vida o que quiser. Mas agora, quando eu abro a porta para a revelação de Deus, e isso é somente por um pilar, existe um pilar fundamental para isso, é a fé. Quem crê, recebe, mas aquele que duvida, ele vira um murmurador, ele não recebe. E Deus não está preocupado com aqueles que murmuram. Deus quer revelar tudo para os seus, principalmente os seus pequeninos. Olha aí, nós acabamos de ver textos bíblicos, estou mencionando aqui texto bíblico para você, de pessoas que não eram transformadas, era carnal, conheciam a Jesus e continuavam conhecendo Jesus, mas de forma carnal. O que adianta, irmãos, disso?
O que adianta servir a Deus e caminhar com Jesus, mas de forma carnal? Viver uma vida religiosa, só cumprindo obras como se fosse uma vida de mesmice, aquela vida de religiosidade. Por fora tá como uma coisa linda, mas por dentro tá morto. É um sepulcro caiado, como diz a palavra Mateus 23. Só conhece a Jesus, mas é exteriormente. Por dentro está morto. Isso aí é um conhecimento carnal. Ele acredita que está fazendo uma coisa certa, mas só que, como diz o teólogo, está enganando a si mesmo. Quem perde é essa própria pessoa. Somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas podemos nos aproximar e sermos envolvidos por essa dimensão do entendimento. Somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas podemos aproximar e sermos envolvidos por essa dimensão. Foi o que aconteceu conosco quando nos convertemos ao Senhor Jesus. Você se converteu? Você está convertido? É um cristão nascido da água e do Espírito? Foi regenerado? Então você conhece a Cristo de forma espiritual. Com o passar do tempo, muitos de nós nos inclinamos a uma busca de entendimento meramente intelectual, segundo a carne. Isso nos rouba o processo de transformação, que não se dá por aquisição de informação. Não é por busca de informação que vem a transformação, mas é pelo impacto do Espírito Santo em nosso interior. Precisamos avançar e receber a revelação de Cristo. O conhecimento de Cristo revelado nos Salmos agora aqui, irmãos. No Salmo, livro dos Salmos, a palavra de Cristo, a palavra Cristo no grego significa, no grego é Christos e no hebraico Mansia significa ungido. Cristo no grego e no hebraico significa ungido. Ele próprio referiu-se à sua pessoa lá em Lucas 24, versículo 44, citando sua revelação nos Salmos. Vejamos o que os Salmos citam de Jesus. No Salmo 2, fala da rebelião das gentes contra o Messias e da sua vitória contra os inimigos de Deus. Lá no versículo 7, há uma alusão direta ao Messias. A afirmação é corroborada no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, 17, Atos 13, 33, Hebreus 1, 5, capítulo 5, verso 5, Hebreus 7, 28, 2 Pedro capítulo 1, verso 17. Salmos 16, irmãos, alude à sua ressurreição. Já nos Salmos 22, 23 e 24, esses salmos, presta atenção aqui nisso, que esses salmos são conhecidos como o Salmo da Cruz, que é o 22, são conhecidos como o Salmo da Cruz, que é o 22, Salmo do Cajado, o 23, e o Salmo do Trono, o 24. O primeiro, Salmo 22, descreve o sofrimento do Messias na cruz e a reação do Pai em seu santo trono. No Salmo 23, apresenta Jesus como o bom pastor, ressuscitado, conduzindo seu rebanho aos pastos verdejantes. No Salmo 24, ele apresenta Jesus assentado no seu trono, reinando com os seus e pelos seus. O Salmo 27 aponta Jesus sendo acusado por falsas testemunhas. Salmo 34, 20 faz alusão aos seus ossos que não foram quebrados na cruz, o que é e como era costume daqueles judeus, quando crucificavam as pessoas, quebravam os ossos, mas os ossos de Jesus não foram quebrados. No Salmo 68, verso 18, faz referência à sua ascensão. Salmo 69, verso 21, menciona um momento específico da cruz, lá de Mateus 27, 34, Marcos 15, 23.
Salmo 110, versículo 1, ele está sentado à destra do Pai eterno. Mateus, que aponta também aqui uma referência em Mateus 22, 44, Marcos 12, 36, Lucas 20, 42, Atos 2, verso 34, Hebreus capítulo 1, versículo 13. Até aqui, queridos. Depois nós vamos para o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Continue estudando a palavra de Deus e seja abençoado.